Bolsonaro critica Taishi por recomendar cautela no uso da cloroquina, né? O ministro da Saúde alertou que o medicamento tem efeitos colaterais e que qualquer prescrição deve ser feita com base em avaliação médica, né? E não tem nada comprovado ainda que a cloroquina ajuda de fato, né? Inclusive o gado já até parou de defender isso, né? Não tem estudos científicos seguros que comprovem a eficácia da cloroquina. E o Taishi, como pelo menos um médico, né, ele tem que ter responsabilidade sobre o que ele vai prescrever ou não. Ele não pode prescrever isso de modo universal e indiscriminado, né? E o Bolsonaro já está, né, liberando a galera para bater no Taishi, provavelmente vai cair. Mais um que vai cair, né? O governo entrega ao Supremo Tribunal Federal o resultado dos testes de coronavírus de Bolsonaro. Será que vai estar positivo ou negativo, hein? É positivo ou negativo? Os exames estão com o ministro Ricardo Lewandowski, que agora decidirá sobre eventual divulgação, né? Coronavírus, 86 milhões de brasileiros apresentam ao menos um fator de risco para a doença, né? Então, é um grupo de risco e pelo menos isso aí dá o quê? Um terço da população do Brasil, praticamente, né? Ou mais de um terço da população brasileira pode, né, apresentar problemas sérios aí, porque não é só a morte, né? Tem outros problemas também decorrentes aí, tem alguns casos relatados de comprometimento das vias aéreas pulmonares, né? Então, entre as doenças estão cardiovasculares, as cerebrovasculares, né? As diabetes, hipertensão, doenças respiratórias crônicas, câncer, obesidade, tabagismo. Eu sou fumante, sou grupo de risco. Minha filha pegou a última SARS, é grupo de risco. Então são pessoas que podem aí ter complicações. Heleno desmente a imagem e confirma a proximidade do delegado com a família Bolsonaro. Hein? O ministro do GSI prestou depoimento e confirmou que o presidente Jair Bolsonaro e Ramais se encontravam corriqueiramente. Tá ficando feia a coisa do Bolsonaro. E Bolsonaro disse que nem pode ser adiado um pouco, mas quer prova este ano. Até que enfim, né? Tomara que seja isso mesmo, né? Povos indígenas buscam se isolar com o aumento de casos de coronavírus na Amazônia. Isso pode ser catastrófico, né? Em Manaus, que é uma cidade, tem uma certa estrutura de atendimento médico, já foi um caos. Imagina na floresta, onde a unidade hospitalar está a quilômetros de barco. Vai ser um genocídio. A avanço da pandemia no mundo acelera a corrida por vacina contra o coronavírus, né? Segundo país em casos da Covid-19, Rússia pode ter elevada subnotificação em Moscou. Quanto menos testagem, mais subnotificação, né? O Brasil é um dos que menos testa no mundo. Mortes por coronavírus nos Estados Unidos disparam e chegam a 1.894 em 24 horas, né? Recorde. Recorde atrás de recorde, né? Publicação de Bolsonaro é sinalizada pelo Instagram como notícia falsa. É um maior divulgador de fake news, né? A realidade de ser médico preto e gay no Brasil. Uma realidade de pouquíssimos, né? De uma minoria esmagadora, mas que sofre com certeza preconceito, né? Porque homens gays são impedidos de doar sangue no Brasil, o que deve mudar? Porque acreditava-se que os homossexuais têm uma vida sexual mais promíscua e colocam mais em risco a própria saúde e podem se contaminar por HIV. Mas existem muitos estudos que mostram que homens casados também, heterossexuais, entre aspas, tem uma vida sexual muitas vezes promíscua e quem mais infectam, quem mais espalha o vírus, principalmente com parceiras, com as próprias parceiras, as esposas, as mulheres, né, as companheiras. Bento XVI compara o casamento LGBT ao anticristo. O anticristo é ele, né? Ele é o representante do anticristo de uma igreja retrógrada, ultrapassada, de um farisaísmo que o próprio Jesus Cristo criticava no tempo dele. Chile cria a palavra-chave para mulheres denunciarem violência doméstica, né? Está tenso a violência doméstica nessa pandemia. A dignidade humana, uma herança necessária para o pós-coronavírus, né? Usar uma pandemia para estigmatizar só deixa as pessoas mais vulneráveis. Eu vi um caso ontem aqui na minha cidade, uma enfermeira que foi pegar o ônibus e a galera do ônibus começou a gritar para o motorista vazar para ela não entrar porque ela estava infectada. Então isso é um absurdo, cara. A pessoa está lá ajudando a salvar vidas e as outras dentro do ônibus não querem que ela entre. Damares anuncia aplicativo para denúncias de violência contra a mulher. Divulgar e motivar a paz aos que ia perder, né? Jesus expulsou os CNPJs do templo para salvar CPFs. Isso com certeza, isso é verdade. Principalmente os comerciantes da fé, né? Que são, no Brasil, representados em especial pelos neopentecostais. Igreja Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça, do Valdemiro Santiago, né? Carta, né? Mamãe, o que é isso?
Embate sobre a data do Enem revela desigualdades no acesso à educação, né? Aqui a abolição da escravatura e a nova escravização, né? Continua sendo os negros, pobres, né? Os 5 P's: preto, pobre, periférico, prostituta, e os petistas são os que mais são perseguidos pela justiça, né? Pela polícia. As bases ideológicas da injustificável manutenção da prova do Enem já foi... para Bolsonaro já disse que provavelmente vai adiar, né? O que é bom, uma atitude menos truculenta. Regina Duarte, né, a coveira da cultura. Universidades federais têm mais de 800 pesquisas em andamento sobre coronavírus. Que bom. Em meio a pedidos de adiamento, inscrições para o Enem 2020 começaram na segunda-feira e já bateram recorde, né? Paródia de campanha do Enem viraliza nas redes sociais, né? Você que lute. Campanha do MEC ignora dificuldades e pede que estudantes se reinventem para o Enem. Nem todo mundo tem como se reinventar. Quanto maior o seu poder econômico, mais chances, mais instrumentos para se reinventar você tem. Quanto menor, menos chances, né? Menos oportunidade, menos liberdade. É aí que a liberdade dos liberais se torna uma falácia, né? Porque não há liberdade igual para todos, liberdade de escolhas. Essa liberdade é limitada conforme o poder econômico. E quanto pior o seu poder econômico, menos possibilidade de escolha você tem e menos chance também de mobilidade social, de ascensão social você tem. Apesar do que eles dizem que esse é o maior instrumento de elevação social. E estudos mostram que hoje, dentro do capitalismo atual, a mobilidade social é similar à mobilidade que ocorria na Idade Média, que era uma sociedade estamental de classe. Aliás, de estamentos, né? Estamental, de estamentos, né? De estados, eram os 3 estados: clero, nobreza e o terceiro estado, que era composto por burgueses, camponeses e artesãos. Então esse terceiro estado, ele raramente ascendia, era quase impossível ascender, assim, podia ascender no máximo atingindo o clero, mas ele ia para o baixo clero, né? As pessoas camponesas, burgueses e artesãos poderiam se tornar parte do clero do clero da igreja, né? Mas eles iam para o baixo clero e não tinham privilégios e regalias como o alto clero, como a própria burguesia, né? São Paulo anuncia a retomada virtual das aulas na rede estadual a partir de julho. O Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional a lei municipal que proíbe debate de gênero nas escolas, né? A AGU, a Advocacia Geral da União, garante calendário de provas do Enem, mas já mudou isso aí, né? Coronavírus é discriminatório alocar leitos de UTI e ventiladores por idade. Será? Covid-19, né? Problemas de informação e vigilância digital. As condições climáticas influenciam a transmissão do Covid-19? Não tem nenhum estudo conclusivo sobre isso, não, né? Biblioteca para uma informação sobre automutilação e depressão. Para Vivian transformar Sérgio Moro em Salvador é uma lorota velha e mofada, né? Ele já disse que ele é o Curupira. Ele finge que vai para um lado, mas vai para o outro. Isso a todo momento. Ele está enganando a todos, a tudo e a todos, por um projeto de poder bem claro e específico. Ele queria o Supremo a presidência, né? Agora o Supremo ficou distante. Provavelmente vai ser esquecendo aqui, a presidência, né? Seu candidato aí da Globo. As bases ideológicas já falei, Regina Coveira da Cultura, precisa de Enem 2020, já falei, pilar da cultura americana, o Jazz perde suas referências para a Covid-19. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies, e até a próxima.